Tertúlia. Minha gente, boa tarde para todos. Hoje nós temos aí, para nossos debates, o arco voltaico crânio-chacral dentro da consciência-terapia. O arco voltaico crânio-chacral, ele deriva, para a gente ter uma noção, do arco voltaico na eletricidade, que é o fenômeno físico das manifestações provocadas por diferença de potencial elétrico entre dois eletrodos metálicos. O foco luminoso produzido pela passagem da corrente elétrica de alta voltagem entre as extremidades ou polos de dois bastões de carvão, que são os reóforos. É o arco de luz elétrica saltitante entre os dois condutores ou polos de pilha, a potenciais diferentes. Então, é a pilha voltaica. Agora, tem, nesse caso aqui nosso, um dos negócios mais sérios que tem, as recomendações, por exemplo, clínicas de 3 dias do curso do ECP2, diz respeito ao arco voltaico crânio-chacral. Agora, a sinalética energética parapsíquica pessoal, a autovivência do estado vibracional profilático, a abordagem bioenergética, a discriminação das ECs, a aura energética, os chakras palmares, o fronto chakra, o chakra nucal, a assimilação simpática das energias, a instalação do campo energético, o paradiagnóstico, os bloqueios energéticos superficiais, os bloqueios energéticos enraizados, os desbloqueios energéticos encefálicos, os desbloqueios das energias conscienciais gravitantes. Agora, a paracepsia do arco voltaico. O parafenômeno centrífugo, a alta voltagem do arco voltaico crânio-chacral, predispondo à terapêutica energética. A sincronização das exteriorizações de energias. A maxi-abordagem bioenergética, a catarse energética, a central extrafísica de energia. A técnica do arco voltaico crânio-chacral, podendo promover o despertamento maior da holomemória. A remissão de mini-doenças, Atacom e Atares. Nós temos aí, então, uma série de considerações nas logias e falamos aqui no fim, na frase enfática. A técnica do arco voltaico crânio-chacral, quando atua de modo instantâneo, parece prodígio, ou fato miraculoso, ao assistido, exigindo a explicação imediata do parafato racional. Você já passou por alguma experiência com arco voltaico crânio-chacral? Na condição de assistente ou de assistido, ou assistida. Então, por aqui nós temos um processo sério. Essa técnica, isso já era usado por serenões na antiguidade. Eu apenas trouxe porque isso aí é processo do curso intermissivo. Agora, o que se passa? Do ponto de vista físico, isso é muito importante, devido ao processo até psicológico, psíquico, mental, vamos dizer no caso, pensenológico, pensênico da situação. De modo que é bom a gente estudar os detalhes. Eu deixei aqui a síntese do assunto. Nós já falamos muito sobre isso, há muitos anos que a gente vem tocando nesse assunto. Agora eu vou aproveitar, enquanto vocês estão aí se arrumando, para responder aqui algumas perguntas que já estão pendentes. Gostaria de saber como funciona o processo de incorporação de uma consciex na consci. Qual o tempo de duração? Existe desgaste de energia? Como fazer para manter uma boa qualidade de concentração e tempo de permanência na incorporação? Olha, a primeira coisa é o seguinte, a incorporação, o nome que se dá para isso, mais técnico, é psicofonia. Agora, o que se passa? Tudo depende da imantação ou da afinidade entre dois paracérebros. O paracérebro da consci e o paracérebro da consciex comunicante. Agora, desgaste de energia. Existe desgaste de todo tipo se a consciex comunicante ela for perturbada. Por exemplo, uma consciener, uma sediadora, um parapsicótico pós-dessomático, um comatoso extrafísico. Ele pode trazer problema para essa pessoa, que é o intermediário sensitivo psicofônico. Agora, para isso, então, a pessoa tem que saber fazer, diz assim, a desassimilação simpática, e não ficar com as energias
da consciência, da consciex doente. Isso é muito importante no caso. Agora, esse negócio de ficar muito tempo, isso é tolice. A pessoa não deve ver isso, não. Para fazer psicofonia, o ideal é a pessoa ter, em vez de guia cego, extrafísico, arranjar um amparador técnico de função que ajude a pessoa dentro desse processo. Agora, para isso, ela não deve pensar em ficar muito tempo lá, possuída pelo processo, porque isso é uma semi-possessão temporária. Só que tem que, no caso, ela é, para ser homeostática, ela é sadia, ela não é patológica. Agora, por exemplo, uma possessão ou semi-possessão interconsciencial patológica é justamente a psicofonia que se demora e contra a vontade da pessoa, contra a vontade da consciência, que está ali submetida ou submissa a um processo do outro. De modo que isso tem que estudar mais com calma. Agora, a psicofonia, para ela demorar muito tempo, por exemplo, quando acontecia comigo com o EM, que às vezes poderia passar horas e ele ficava totalmente possuindo o meu corpo, e eu tinha consciência dessas coisas. Então a pessoa tem que desenvolver o processo. Sem desenvolvimento, isso caminha para o assédio, para a possessão, para a semi-possessão, para um processo pior. Aparece a doença que vai alterar os órgãos e sistemas do corpo humano da pessoa que é o intermediário, no caso, o sensitivo. Sou clarividente desde menino e sempre tive pavor, pois via pessoas feias, deformadas, me chamando e não sabia o que fazer. Cheguei a fazer curso no IPC aqui em Manaus, mas de nada adiantou. Atualmente ouço me chamar e sinto presente uma consciência masculina ao meu lado, sempre que estou no computador estudando à noite, e é tão forte que não consigo me concentrar em mais nada. Como agora, por exemplo, por conta do medo. Então, nós estamos vendo aqui essa moça, e eu quero chamar a atenção para ela, que ela está assediada, heteroassediada. Para isso, ela tem que começar a trabalhar, veja bem, com as suas energias, com o estado vibracional, e combater o processo. Qualquer coisa você deve trabalhar com a consciência terapia, ver onde é que você pode consultar os consciência terapeutas, que eles vão dar uma orientação para você. Esse problema, quem manda no seu corpo é você. Então, a partir disso, você não deve deixar ninguém tomar conta. Quem manda no seu corpo é você, é a sua consciência. Agora, você está revelando aí um problema de assédio óbvio. A maioria da humanidade, dos elementos da humanidade, passam por isso. A doença mais comum na humanidade ainda é o heteroassédio e quase sempre inconsciente. Você já está ótimo, porque tem pelo menos o heteroassédio, mas está consciente, está sabendo o que quer e está querendo melhorar. Então o problema todo é trabalhar com as energias para dominar seu corpo e se autodefender. Uma outra coisa, é possível emitir ondas mentais de energia uma determinada pessoa a mais de 1000 quilômetros de distância? Como funciona esse processo? Olha, essa pergunta, ela é boa, mas eu quero dizer que ela é muito primária. Eu já falei aqui dezenas de vezes que a energia não tem nada a ver com tempo e espaço. Ela ultrapassa a cronêmica e ultrapassa a prosêmica. De modo que vamos entender. Eu mesmo já tive contato com um caso muito sério, por exemplo, eu no Rio de Janeiro e a pessoa na Itália. Outra hora, uma pessoa, eu no Rio e outra pessoa nas Filipinas. Praticamente rolava. E outra coisa, tudo aquilo, através do telefone, por exemplo, o contato era imediato e as renovações também eram feitas pela energia de modo imediato. De modo que tempo e espaço não tem nada a ver com o processo de energia. O que tem muito é a sua intenção, a sua autossegurança para trabalhar com essa energia. Qual é a força granítica, inabalável da sua vontade perante as energias conscienciais que você tem? De modo que pense nisso e esqueça as rebarbas ou molduras ou muletas do processo de tempo e espaço. Outra coisa, não se deve usar para isso nenhuma muleta, nem cristal, nem oração, nem fazer isso, aquilo, qualquer bobagem ou ritual ou rito diferente do processo da sua vontade. Gente, eu quero dizer para vocês também aqui que esse aqui é a revista Galileu, é o último número desse mês de maio. Aqui tem, na página 80, tem aqui um abrigo de uma reportagem sobre livros, que é um negócio de mão em mão.
Tire a poeira dos livros e deixe eles correr o mundo. Alguns de vocês sabem o que é o book crossing, que os americanos fazem. A pessoa, então, tem um monte de livro em casa, ela chega e deixa no lugar para o povo pegar. E depois ela entra dentro desse, uma espécie de banco da internet, com outras coisas mais. Quem quiser examinar, está aqui. Isso aqui eu já sei, há muito tempo que eu sei, por causa do negócio dos Estados Unidos. Agora, no Brasil já tem, em São Paulo, tem até um bar e restaurante que recebe os livros lá. E no Rio de Janeiro tem também um café, na Visconde de Carandaí, no Jardim Botânico. Em São Paulo, é nas Perdizes, na Rua Pinagés. Agora, quem quiser examinar, está aqui. Nos Estados Unidos, os garçons nem recolhem os livros deixados nas mesas dos cafés. Eles já sabem que isso faz parte do book crossing. E isso aí, então, veja bem, a pessoa dá os livros lá e depois ela leva também os livros para ela ler. Depois ela deixa outros livros no lugar. E aquilo, então, vai fazendo uma correia, uma cadeia de intelectualidade. Quem quiser ver, está aqui. Eu não sei. Tem muita gente aí que já sabe o que é o book crossing, não tem? Levanta a mão quem é que já viu falar nisso. Aí, tá vendo? Então, aqueles que não sabem, é bom saber. Como é um processo de livro, e eu sou 100% favorável a defender os livros, isso aí também é uma boa coisa. Agora, antes de começar qualquer um aqui fazer pergunta, eu queria agradecer a vocês. E agora que as coisas estão encaminhando, você já deve ter visto a última fotografia do tertuliário, que já está levantando, já está virando mesmo a construção. A gente já vê lá uma coisa redonda, grande, que está aparecendo. E eu quero agradecer vocês, porque isso é, na verdade, naquilo que me toca, naquilo que me diz respeito, é o meu sonho dourado de consumo que está sendo realizado. Por quê? Esse é o meu consultório conscienciológico, eu já falava nisso há mais de 40 anos. Que um dia eu ia fundar um consultório conscienciológico. Agora veja, esse aí já vai aparecer com tudo. Eu estou falando nisso depois que já passaram alguns meses, nós já estamos caminhando para outubro, já entramos no mês de maio, as coisas estão caminhando, então eu quero agradecer todos vocês que estão ajudando a construir o tertuliário. Para mim, é o meu sonho dourado de consumo e matéria de comunicação. Por quê? Através dele nós vamos ter a online, rádio, televisão, do jeito que nós quisermos, a comunicação generalizada. Isso é que eu sempre chamei de consultório conscienciológico. Consultório conscienciológico não é o mesmo consultório gratuito que eu tinha em Uberaba, não. Consultório de clínica, não é isso. Clínica médica. Esse é o conscienciológico. Agora eu pergunto para vocês, é ou não é um consultório conscienciológico? É ou não é? É ou não é? Tá certo? Então, eu quero agradecer a vocês, que vocês é que estão podendo fazer isso ficar execuível, factível e a coisa funcionar. E eu quero falar para vocês, como eu já disse, que eu desejo trabalhar até na segunda-feira, quando estiver lá, porque aí eu vou trabalhar todo dia, do jeito que eu fazia em Uberaba. Consultório é consultório, a gente tem que honrar aquilo lá. Muito embora, esse consultório vai ser fraquinho, que são só 2 horas. Em Uberaba eu trabalhava mais horas. Era praticamente, às vezes, até o dia inteiro, mas a manhã toda era tomada por aquilo. De modo que, muitas graças desde já a todos vocês que estão colaborando e participando e agindo e construindo o tertuliário. Você pode falar, chefe. Pode falar. Olha, ele vai contar uma coisa para vocês muito interessante. Olha bem, tecnicamente falando. Eu mesmo pedi para ele para falar. Bom, seguinte. Eu sou psicólogo e sou professor universitário. E eu fui convidado para dar uma aula num curso de capacitação para professores que ministram a disciplina de ensino religioso no ensino fundamental. E aceitei. Aí saiu o material de divulgação nessa semana. Aí ontem à noite o Loche veio me perguntar a respeito dessa minha participação. Aí eu refleti e buscando encontrar os prós e os contras dessa participação. Não satisfeito, hoje pela manhã fui perguntar ao professor Valdo quais seriam as implicações disso, de eu estar participando nesse curso. E ele sugeriu então que eu expusesse aqui toda a análise deste caso. Na análise, né, a partir desse convite, o que sobrou em mim? Né? Sobrou em mim boa vontade, boa intenção, querer ajudar, tacon, eufemismo, complacência, afinidade com a religião e acomodação. O que faltou em mim? Faltou em mim discernimento, omniquestionamento, impactoterapia, cosmoética destrutiva e entendimento de Verpon.
Eu sou intermissivista e inversor. E se tenho a capacidade para fazer atares, eu não posso voltar a fazer a TACOM. O que ocorreu foi a opção pela TACOM e a afinidade com o holopensene religioso em função das retrovidas. Né? Muitos de vocês, quando olham para mim, já olharam, já falaram que parece um padre, né? Mas tudo bem. Então as retrovidas estão aí. Se esse curso não aconteceu ainda, né? Caso eu fosse realizar o curso, eu estaria incentivando a prática do ensino religioso e ensinando como se faz TACOM. Ou seja, eu estaria em automimese e isso é um retrocesso. Então essa foi a análise dentro de outros sentimentos aí despertados, né? Qual é a síntese? Primeiro lugar, sair desse curso. 2, desconfiar de tudo quando o assunto for TACOM e ou religião. Aproveitando a tertúlia de ontem, que foi falado da retro-pessoa e a neo-pessoa, né? Reforçar o neo Marcelo Pascolin e não o retro Marcelo Pascolin. E investir em discernimento, né? Porque faltou boa intenção, porém sobrou boa intenção e faltou discernimento. Então, investir em discernimento, omniquestionamento, impactoterapia, cosmoética destrutiva, radicalidade e lei do maior esforço. Acho que é isso. Muito bom. Vocês viram que ele se expôs. Ó. Isso aí que é a coisa mais séria. Cadê a Flávia com a consciência terapia? Veja, olha só. Com 5 baia, mas ó, pública e na online. Você é o maior, viu? Parabéns, Pascolin. Você deu, ele é da Páscoa, né? Pascolin. Então ele deu o coelho da Páscoa para todo mundo hoje. Sabe? É um presente para todo mundo. Muitas graças, valeu. Agora, vocês viram que tem uma lógica danada tudo que ele falou, né? Tem ou não tem? Pode vir para falar, ó, Tânia. Ah, então pergunta. É a nave é capitânia, não brinca. Que disciplina, que conteúdo você iria dar? Quer dizer, vamos pensar primeiro, por que você pensou? Que disciplina, que conteúdo você ia dar? Quer dizer, você ia concordar com religião? Qual era o conteúdo? O que você ia dar? Adoração de J. Cristo. No currículo da disciplina de ensino religioso, ela modificou. Né? Então, existem hoje assuntos relacionados à sociologia, à psicologia, a relacionamentos interpessoais e também a questões de simbologias religiosas, dentre outros assuntos voltados à religião. Isso seriam 4 professores que iam ministrar esse curso, né? Cada um depender de acordo com a sua área de formação. E eu, na área da psicologia, ia trabalhar as questões de interrelacionamento, né? E bem como educação para a paz, esses assuntos. Não ia entrar na simbologia religiosa, muito embora estaria dentro do curso, estaria representando isso. Ia ajudar a demagogia, a dogmática, a lavagem cerebral, que você já é doutor nisso, de outras vezes você não precisa mais desse doutorado. Por ser doutor é que ficou fácil. Pois é, por isso que você acordou a tempo, não é isso? Muito bem, viu? Parabéns, Pascolin. Se alguém quiser saber mais informações de... É só me consultar. Você não está cobrando nada, fala pra ele. Não estou cobrando nada ultimamente. Isso. De como que deve ser a reflexão para evitar estes e outros entradas nos mata-burros, pode conversar comigo. Mata-burro. Agora, ó, o que é bacana nele é o bom humor, vocês viram, né? Ele examina tudo isso. É isso, Flávia, que precisa de ter lá na Consincobaia, tá? Bom humor. A pessoa não deve levar qualquer coisa pelo lado do melindre, da mágoa, do ressentimento, relaxar, né? Da suscetibilidade, que isso é besteira, né? Valdo, só que muita gente argumenta que está entrando para dar determinadas matérias na faculdade porque está limpando o seu passado. Então a pessoa entra agora, na minha terra, o nome disso chama eufemismo. Isso aí é hipocrisia, porque na hipocrisia. verdade a pessoa está... Outra coisa é demagogia. Mas, doutor Sérgio, faz favor. Meu boa tarde para você. Tradicional boa tarde, domingo a todos, né?
bem-vindos. O interior de São Paulo é dia de missa, domingo, a gente tem que ter educado, né? Cadê o Marcelo? Já sentou. Bom, professor, a minha pergunta aqui é sobre o arco voltaico. Ontem, o campo aqui do curso de imersão heterocrística estava muito bem formado à noite, estava muito forte, então muita energia na parte mental, né? E eu percebi a formação de um arco voltaico na minha cabeça. Daí, a decorrência desse arco voltaico que eu gostaria de saber. Isso transcendeu e foi atingir uma outra pessoa à distância. Isso é possível? A partir das energias por causa das suas energias, mas isso quase sempre, a ligação básica é feita por amparador. Entende? É aquele negócio de pular a corda. Fica o amparador do lado, você do outro, a pessoa entra no meio. Então ali vai a energia. Então o processo é esse, é assistência. Isso tudo é possível, sim. Isso aconteceu muito claro, ficou muito tempo, professor. Ficou 1 hora, mais ou menos. Agora, o arco voltaico, por exemplo, é feito direto, ele é melhor do que do processo psicológico, que a própria pessoa está sentindo, ela começa a ver. Porque uma pessoa, se ela está com um bloqueio muito grande, cortical, ela não percebe as energias que você joga nela. Às vezes, tem 10 pessoas em torno, todo mundo percebe, ela não, porque ela está bloqueada. As percepções ficam bloqueadas de fato. Você está entendendo? Agora, quando aquilo começa a aliviar, ela começa a sentir pouco a pouco, até sentir tudo. A hora que limpa, ela sente tudo. Então, isso é muito importante levar em consideração. A sensação do assistido. Sabe como é que é? O que ele sente? Como é que é o processo dele? Como é que aquilo caminha? Como é que se desenvolve? As minhas percepções é que tinha um bloqueio no frontochakra e aqui no núcleo chakra dele. Porque você faz a assimilação, vem direitinho para o lugar que é. Agora, você vai ver com o tempo que você nota a hora que começa a aliviar, nota algum outro chakra, algum órgão do corpo, algum sistema que esteja alterado. Vai chegar um ponto, então, que aquilo vai aliviando, aliviando, até que aliviou tudo. Aí limpa tudo. Você nota direitinho tudo isso. Agora, outra coisa. Se o processo é muito arraigado, enraizado, é antigo, ele já tem, então, um processo mais sério, aquilo só com uma vez, uma sessão, não adianta. Tem que fazer uma série de sessões. E quando o caso, às vezes, é de muitos anos, tem que fazer sessões em dias separados, dias diferentes. Agora, com o passar do tempo, você acaba limpando tudo, se a pessoa desejar. Que, às vezes, a pessoa está presa a um mega assediador, então ela se sente melhor com o mega assediador do que com a gente que está tentando ajudá-la. Aí o negócio não adianta nada. Você limpa, o mega assediador sai. Ela vai lá para a rua, quando chega na rua ele pega ela de novo. Então isso tudo aí a pessoa tem que ter consciência, a gente tem que explicitar isso. Expor essa situação bem clara, devido à responsabilidade, à vontade e à intenção dela de querer melhorar. Eu vejo claro? Que não foi intencional aqui, foi o campo que montou e aconteceu esse processo. Não, esse aí foi espontâneo, que é feito pelos amparadores, né? Está na cara. Isso aí está muito óbvio. E a duração dele, né? Durou muito, não fiquei defasado em nenhum momento, e no final... E outra coisa, não te deu ressaca energética. Não, isso aqui é importante. Fácil. Pois é, isso aqui é importante. Não pode ter ressaca energética, o arco voltaico. Com a pessoa que faz, que instala, entende? O caso é muito sério. Mas olha, vocês entenderam o que é o arco voltaico, né? Aí, ó, eu estou falando aqui com muita calma, a situação toda. Eu não cheguei a ler tudo o que é, mas é só ver. É uma mão na testa, outra na nuca, e a pessoa vai vendo o que é que acontece com aquilo. Agora, ó, uma das coisas mais sérias é o seguinte, quando o sensitivo que está fazendo o arco voltaico, ele é ectoplasta, ele vai ver que na mesma hora começa a esfriar tudo. E começa a sair como se fosse um fluxo de gelo dos dedos dele que estão trabalhando mais. E isso, quando acontece, que o caso é muito sério, quase sempre está fazendo uma verdadeira cirurgia na cabeça da pessoa. Esse é o motivo que lá no SCP-2 se pede para a pessoa para fazer 3 dias ela se preservar. Não dirigir carro, não carregar peso, que às vezes ela perde os reflexos. Quando o negócio é sério, é como se fosse uma neurocirurgia. Entende? É a chamada cirurgia silenciosa. Muda. Sabe? Isso existe. Isso tudo aí existe.
E o ECP2 muitas vezes tem cirurgia. Agora, ó, só para dar uma lida, eu vou dar uma lida geral na definição que eu dei aqui. O arco voltaico crânio-chacal é a técnica de transmissão e assimilação intensa de energia consciencial com a palma da mão esquerda, palmo chakra do assistente, ou uma mulher, na área nucal, e a outra palma da mão direita, palmo chakra, junto ao fronto chakra da pessoa assistida, sem tocar o soma. Busca, não deve tocar e deve ficar perto, mas não tocar, porque senão a própria pessoa vai perder a sensibilidade do processo do fluxo de energia que sai digitalmente dela, pelos dedos. Isso aí é muito importante ver. Agora, buscando eliminar os bloqueios de energias gravitantes por meio da assim, da desassim, ou das manifestações energéticas vigorosas, que é a alta voltagem das ECs, dos dois palmos chakra do assistente, dos dois chakras encefálicos do assistente, dos dois hemisférios cerebrais do assistente, dos dois chakras encefálicos do assistido e dos dois hemisférios cerebrais do assistido. É uma opção de 2 aqui, vê se vocês entendem. São 3 do assistente e 2 do assistido, 2 tipos. Isso aí, se a pessoa entender bem isso, ela vai ver o efeito do que é a energia. Agora, ó, esqueça o reiki, esqueça o processo de transmissão de energia que existe por aí tudo, concentre-se nessa técnica do jeito que nós estamos falando aqui. Que isso é que é importante. E outra coisa, não adianta apelar para isso, para aquilo, tira todas as muletas conscienciais disso. Pense na sua vontade de assistir. Aí os amparadores ajudam. Tudo é técnica, né? Aqui o processo é técnico. E funciona. Com relação ao umbilico chakra ainda, professor, é uma dúvida. Ele tem uma memória emocional? O quê? Umbilico chakra. Olha, existe um processo dentro da neurocirurgia e do processo também da bioquímica, que existe uma memória bioquímica, uma memória celular, histológica. Entende? Então, por exemplo, o próprio organismo, a parte biológica, ele tem uma memória das coisas. A célula tem um processo mnemônico. Então, nós temos que lembrar disso. Agora, na questão, por exemplo, do umbilico chakra, que é um processo que se chamava, que é até um problema neurológico sério, tinha vários nomes para isso, porque isso já vem de muito tempo que o povo já estudava essas coisas, ele mexe com um problema que é a parte animal, né? A parte mais dos Países Baixos, é a parte, vamos dizer, da vegetativa da pessoa, é um problema muito primário. Então, nesse assunto, você sabe, a memória é ancestral, é antiga da própria pessoa. Então, é a chamada polimemória, holomemória. Isso tudo funciona em cima da pessoa. Tem que ver isso. Agora, uma coisa, Sérgio, séria nisso aí, é você anotar tudo que você sentiu, para você ver como é que você vai desenvolver com o passar do tempo. Tudo isso evolui. O EV evolui, o arco voltaico evolui, o processo da esterilização de energia evolui, o problema da TARES evolui, o processo da interassistencialidade evolui. Agora, nós temos que continuar a registrar tudo isso para fazer cotejos, confrontos. Fazer o paralelismo daquilo que você já sentiu com aquilo que você está sentindo hoje. Isso é muito importante. É porque eu percebo que esses 2 dias mexendo no umbilico chakra já mudaram muito a percepção. É porque estavam bloqueados, você desbloqueou. Agora veja, na hora que você faz assistência para alguém, desbloqueia mais você se você tiver algum bloqueio. Entende? Porque você tem que lembrar, a melhor pessoa para assistir o outro é aquela que ela é menos doente do que aquele outro que é mais doente que está sendo assistido. Então, aqui nós não vamos ver ninguém que não precisa de assistência. Todo mundo precisa. Todo assistente precisa de assistência. Todo assistido precisa de assistência. Tá certo? Por exemplo, você é assistente de uma pessoa que está doente. Esse doente pode ser assistente do gato da casa dele. E por aí vai. A cadeia de interassistencialidade ela é universal, é cósmica. Tá certo? Última questão, vou fazer um momento cobaia aqui. Sim. Eu fui convidado para participar de um curso de segurança pública para dar aula para os delegados, policiais da cidade. Isso tem um processo kármico, isso é bom, porque tem um lado.
Agora eu deixo com você, para você estudar o que é. Tem um lado positivo. Se dizer o que é que você vai falar. Tem um lado muito positivo, que é o processo de defesa. Qualidade de vida. E é o problema de harmonizar a própria sociedade. Nós estamos vivendo governos paralelos por aí. Esse negócio de governo paralelo é terrível. Você, trabalhando com isso, é muito bom. Olha o tanto de policial que se transforma em bandido. No Brasil inteiro, atualmente. Então, você pode fazer a profilaxia disso. Melhorar a cabeça do povo, educar. Isso é muito positivo. A disciplina é qualidade de vida, né? Pois é. Não, essa aí é positiva. Eu não vejo nada demais. Entende? Eu sei que você vai ensinar coisa boa, cosmoética, então eu tenho confiança em você. Faz parte, né, Paulo? Segurança pública é necessário. A gente é necessário, não tem jeito. Não tem como. Outra coisa, tem bombeiro no meio também? Não, policial militar. Só policial. Delegado federal, delegado estadual. Isso é muito importante. Quanto mais também você instruí-los do ponto de vista de direito, melhor, né? Essa turma precisa disso. O delegado precisa saber muita coisa de lei. Mas eles sabem, né? Eles sabem bastante. Acho que é mais importante. a parte qualidade de vida, dignidade pessoal humana. Não, e fazer a junção, né? A convergência para ficar up to date, se atualizar. Isso é importante. Ok. Vamos nessa. Boa tarde. Parabéns. Professor, são duas perguntas. A Vai primeira, em frente. O senhor colocou que muitas vezes no primeiro arco voltaico já ocorre a limpeza, digamos, necessária. Não, conforme o caso, o processo é 5 minutos a pessoa muda. Ela às vezes estava 5 dias passando mal. Com uma porção de sensações negativas, sofrendo. 5 minutos você joga lá e tira o bloqueio, é melhor na hora. Por isso que o povo fala, é um milagre. A minha dúvida é assim, é interessante que isso seja uma rotina, seja feito rotineiramente, por exemplo, na dupla evolutiva. Se uma pessoa ela tem um processo cronicificado de muito tempo, aquele que não tem deve fazer isso até ela se sentir igual a ele, sentir bem. Aí pode ser todo dia. Agora faz em horários diferentes. Tá. Não teria alguma repercussão negativa? Depende de vocês, qual a intenção. Tudo que mexe com energia pode ter repercussão, pode estar até o processo de você ter que tomar depois um engolfe energético, para ver se melhora. Entende? Depende da intenção, o que a pessoa faz. Mas em tese não se temer nada, aí em frente. Tá. A segunda dúvida é em relação ao arco voltaico no extrafísico. Eu já tive algumas rememorações de receber... No extrafísico eles fazem, mas o negócio lá é mais sério. Às vezes, quase sempre, é para melhorar a lucidez da pessoa. É mais sério ainda. Entende? Mas esse nós não devemos incomodar muito com isso, não. Porque se a gente for trabalhar com arco voltaico fora do corpo, sempre vai ter um amparador no início para tomar conta da gente, porque a maioria aí não tem livre-arbítrio, livre trânsito, competência e veteranismo para isso. De ter traquejo. Então o processo nosso é trabalhar com arco voltaico aqui. E a gente preocupar com esse aqui, ver os resultados desse aqui, entender este aqui. Tá certo? Obrigado. Mas então, o que você manda? Professor Valdo, no caso da semipossessão, o arco voltaico também é a técnica mais indicada durante o processo? Olha, mas não é bem isso não. Na semipossessão, se a pessoa está assim, totalmente em transe e possuída, possessa, o melhor é saber o nome real dela. Se ela tiver um nome geral, mas é preciso falar aquele nome que seja familiar, íntimo, que todo mundo conhece. E você chamar o nome da pessoa para ela tomar conta do corpo. Isso é muito mais importante. Agora o arco voltaico ele vem depois, vai ajudar depois. Para limpar, enxaguar. Você está entendendo? Limpar a sujeira que ficou, o restinho. Posterior. Mas agora o processo todo é fazer com que a pessoa tome conta do corpo. Isso é que é a base desses exorcismos todos que tem por aí. Os reais, porque tem muita bobagem aí que é processo de cinema, né? É protagonismo. Isso é fajuto. E o processo do paradiagnóstico de um bloqueio? Ele é mais pela assimilação? Você sente em você a região do bloqueio? Não, você vai vendo tudo, se já melhorou, o tanto que melhorou, se ainda precisa mais, se melhorou tudo, você vai saber. A assimilação simpática limpa isso tudo, e clareia tudo, esclarece tudo.
A energia é a base da vida. O universo é consciência e energia. Os maiores instrumentos, tudo que existe aqui fora da consciência é energia. Isso tudo aqui, ó, é consolidação da energia. Isso tudo é temporário. O corpo mesmo é isso. Aí mais uma dúvida. O arco voltaico, ele chega a produzir efeito físico nos neurônios, nas sinapses? Total, senão não melhoraria. Que isso? Tem que ser na hora. A pessoa sabe. A pessoa está com enxaqueca faz 3 dias. Você chega lá, joga o ar-condicionado nela, o ar-condicionado melhora. Está entendendo? 10 minutos. O arco voltaico limpa assim, ó, tira com a mão. Tem pessoa que fala, não, saiu, que coisa? Saiu, tirou com a mão. Lógico que tem. Você tem que ver que o bloqueio ele tem relação com os processos das redes interneuroniais. E isso mexe nos todas essas substâncias, enzimas e situações que tem neuroniais. Então tem efeito direto nisso. É, lógico. Mexeu com a cabeça, tudo é na cabeça. O problema de uma pessoa aqui, tudo é o tampo da cabeça. Mais é secundário, mais é moldura. Tá certo? Ok. Tudo bom, professor Valdo? A dúvida é o seguinte, na verdade é um caso, né, que, por exemplo, quando teve lá o Professologia em Nova York, eu estava observando o senhor entrar, tá? Naquela época nós tínhamos um auditório com mais de 200 pessoas, e houve uma fixação minha na figura do senhor, e aí tinha um processo da energia. E o que eu fiquei impressionado é que, ao senhor sentar na poltrona, que era lá na frente, o senhor virou a cabeça simplesmente de um lado e com o olho esquerdo me localizou no meio da plateia. Então, esse nível de habilidade, dessa precisão de raio laser que o senhor teve naquele momento... É por causa da energia, é o que eu estou falando. A energia é uma coisa automática e instantânea. E isso... Se você está num ambiente que está favorável para fazer a percepção, como geralmente acontece. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu percebo uma opção de coisa. Por quê? Tem um campo instalado aqui. Uhum. Eu estou sob uma redoma aqui de energia muito forte. Ó. Sim. Ó, a hora que eu ligo isso aqui já não é mais meu. Agora já está fluindo. Intermitentemente. Uhum. Ó. Você chega a sentir isso? Agora veja, eu vivo dentro desse meio. Uhum. Isso permeia a minha vida o tempo todo. Isso aqui é o que eu chamo o holopensene, a psicosfera, a energosfera da pessoa. Meu negócio é esse. Agora, ó, se eu começar a mexer, você já está defasando para mim. Eu já estou entrando na dimené. Aí daqui a pouco eu desconhecido mais. Uhum. Tá vendo? A pessoa começa a ficar distante mais acima, assim, ó. Muda todo o processo de energia. Dentro da página número 6, tem a trinomiologia, e aí tem justamente o trinômio energética, bioenergética e paraenergética. Se a gente analisar esse trinômio com a energia imanente, como que se processa? O problema todo é o seguinte, a energia imanente, ela existe por todo lado. Uhum. Você vai lá e pega e vai usar. É essa, então, que nós chamamos que é a sua energia consciencial. A EC, como nós chamamos. Agora, o que é que se passa? A energética é o estudo das energias, de modo geral, tudo que existe tipo de energia. Agora, a bioenergética, a energia bioquímica, a energia biológica, a energia do seu corpo. Aquela que diz respeito ao processo histológico, celular, aos órgãos e sistemas do corpo e etc. tal. Por exemplo, é essa bioenergética que o povo gosta de estudar, que o Lowen andou estudando, que a turma, por exemplo, a acupuntura é baseada nisso. Agora, por exemplo, a paraenergética já entra esses processos mais avançados técnicos. Por exemplo, o orientalismo não fala em amparador. Eles falam mais em guias, disso, daquilo, etc. E tem muita conotação ainda mística dentro do processo. Uhum. Agora, o nosso não. O nosso é tudo técnico. Então, a paraenergética, ela mexe já com a parte da energia apenas técnica, de alto nível. Então, por exemplo,
O arco voltaico entra nessa. O processo do arco voltaico fora do corpo entra nessa. Essas transmissões maiores com a central extrafísica de energia entra nessa. Por exemplo, você acessar a central extrafísica de energia. É isso aí. É a paraenergética. Então, tudo isso é energia imanente funcionando de algum modo. Por exemplo, você falou que o EM tinha um processo de possessão sadia. Sim. A energia dele, o processo energético dele, em contato com a bioenergética do corpo do senhor, como que isso se dava? Não, eu soltava e deixava que ele tomasse conta. E ficava de olho, para ver o que é que tinha. Mas você está entendendo? Mas, por exemplo... É uma passividade ativa, consciente. Uma passividade consciente. Mas, por exemplo, assim, quando o senhor estava atento e estava descoincidido, fora do corpo, alguma coisa, tinha repercussão no psicossoma com a energia dele? Não, eu isolava tudo para deixar ele fazer o que ele quisesse. É como se eu tivesse entregue o corpo para ele. Agora, eu ficava mais ou menos consciente e geralmente uma consciência que me ajudava. No caso dele, quem me ajudou muito foi o Tao Mao, que era esse chinês que eu trabalhei com ele dezenas de anos. Ele era especialista em processo de energia. E como que funcionava esse isolamento? Isolamento é a minha autoconsciencialidade. Você tem que lembrar que eu trabalhei demais com psicofonia, com psicografia, com processo até de efeito físico, de materialização, essa coisa toda. Então, muitos anos. Isso aí, eu consegui alcançar um nível de autoconsciencialidade do processo. Agora, outra coisa. O EM só conseguiu mexer comigo depois de mais de 30 anos de trabalho. Antes, o Tao Mao e a turma enumerador não permitia que ele tomasse conta durante muito tempo, porque poderia causar distúrbio no meu corpo. Entende? Agora, depois de uns 30 anos, mais ou menos, aí começou. Porque eu trabalhei com ele mais do que isso. Foi mais de 30. Mas aí, no caso, seria para facilitar a afinidade? Não, a afinidade já existia. O problema não é a afinidade, não. Já tinha transcendido o negócio de afinidade. Se isso não tivesse, não teria nada. Agora, veja, depois de 30 anos, você vivendo com a pessoa, lá com a Consciex, ele já sabia tudo, já conhecia tudo, já tinha um entrosamento total das coisas dele. O problema dele era tão grande que ele, por exemplo, ele fazia com que eu sentisse como é que funcionava o psicossoma dele. Em matéria de visão, por exemplo, eu vi isso tudo, processo pulmonar, coração, tudo isso. Agora, nós tínhamos um certo link, que é o problema do para-microchip. Eu tinha com ele. É tanto que quando ele foi embora, eu senti aquilo defasado. Durante uns dias eu tive que ficar mais calmo, não falar muito, que me perturbou no processo do laríngeo chakra. Vindo o problema que pegava aqui, ó. Por causa do problema de falar. Porque a maior dificuldade que ele teve comigo foi justamente falar. E tudo indica que isso é a maioria assim, né? Se vai mudar o mecanismo da fala, é um senhor problema. Ainda mais no caso dele. Ele tinha os pulmões muito maiores que os nossos. E tinha uma visão totalmente diferente da gente. Então isso aí é um problemão. Tá certo? Dona Mônica, vamos em frente. Professor, aqui na definição, você coloca assim, que a mão esquerda do assistente deve estar na nuca e a outra direita na que a pessoa se sente bem assim, porque a maioria das pessoas são destas. Então eu já coloquei aquilo que é o maior padrão que tem, de propósito. Que fica aparecendo assim, que a gente vai sempre estar do lado direito do assistente. É o ideal. É o ideal? É o ideal. Eu já estou falando o ideal, eu estou dando a teca já com o ideal. Muitos anos de vida, trabalhando com isso, muitos anos de praia. Agora veja, uma pessoa canhota, ela faz desse jeito, então vai dar do mesmo jeito, sempre vai ajudá-la. Agora isso é para fixar. Se nós colocarmos errado, eu entendo muito desse negócio de teca para falar as coisas de corpo. São muitos anos de praia, né? Agora, se não explicar bem bonitinho, amanhã vamos criar outras coisas na cabeça. Eu já deixo tudo definido para não haver dúvida. Agora, o que é que se passa? Com o passar do tempo, você domina de uma tal maneira que não precisa de mão, não precisa de nada. A pessoa está na sua frente, você mexe nela, o arco voltaico funciona tudo do mesmo jeito. A hora que você vê que fica...
de energia, igual eletricidade, pronto. Está funcionando. Tá bem. Na frase enfática, você usa assim, que a técnica do arco voltaico crânio-chacral, quando atua de modo instantâneo, parece prodígio ou fato miraculoso ao assistido, exigindo a explicação imediata do parafato racional. O que é exigindo? Como assim? Ela exige para, vamos dizer, acalmar a pessoa assistida. Senão ela vai ficar com medo de você. Então, se é sexo diferente, piora mais ainda. Você pode estar achando que, no meu caso, você pode achar que eu sou o Rasputin. No seu caso, eles vão te chamar de feiticeira. Então, precisa a gente clarear isso tudo. Tudo eu já vi. Já passei por essas coisas todas. Eu estou calçando tudo que eu posso, explicando tudo direitinho. Não tem nada para esconder. Agora, os detalhes, é a pessoa que vai vivenciar com isso. E eu recomendo também que as pessoas venham. Tudo que eu estou falando aí na remissiologia, ver os outros. Ver se nós estamos falando de energia aqui, ó, tem uma opção de coisa. Monitoramento consciencial, a para-realidade, a catarse cosmoética, o catalisador, o acoplador energético, a acabativa interassistencial. Todos esses aí, ó, tem 10 aqui, ó, para a pessoa ver. Essa condição, voltando assim, eu estou trabalhando com a mão direita, quer dizer, eu posso trabalhar com os dois hemisférios cerebrais e posso trabalhar com os dois para-hemisférios? Não, você pode trabalhar até lateralmente. Tá. Mas o melhor é isso que eu estou falando. Coloca a direita no fronto e a esquerda no local. Mas eu digo assim, vamos dizer que eu preciso fazer um desbloqueio em um dos dois hemisférios. Você continua nessa mesma posição e põe toda a sua energia, tudo que você puder. É como eu falava com os caras, para matar ou morrer, você sai para isso. Que acabe com a minha vida, mas que eu dê a vida para a pessoa. Numa posição dessa não sobra nada, sempre vai melhorar. E os amparadores vão ter ambiente, porque você está fazendo uma predisposição visceral, profunda, que é o problema da passividade consciente. Tá certo? Dom Flávio. Vamos lá. Valdo, a eliminação do bloqueio energético da pessoa por meio do arco voltaico, isso já é a TARES? Onde é que fica a TARES e a TACOM no processo do arco voltaico? Você vai ver os resultados da pessoa, o que ela está fazendo. Você está trabalhando com um processo energético e multiveicular. Agora o resultado tem que ver. Se aquela pessoa vai melhorar, o que aconteceu com ela? Ela vai levar isso para onde? É aí que começa a aparecer a TARES. O resultado, entendi. Outra coisa, só dela falar, não, foi um milagre, melhorou tudo, pronto. Isso não é TACOM. Já está esclarecendo, ela já vai ter confiança. Ó, existe um troço que ajuda, esse negócio de arco voltaico funciona. Funciona aí, né? Olha o esclarecimento. Certo. Outra pergunta, eu queria que você fizesse cotejo entre eliminar o bloqueio por meio do trabalho energético, do arco voltaico, e a eliminação das cunhas mentais por meio da informação. A diferença... Não, isso aí um ajuda o outro, né? Isso é convergência. Você tem que fazer com um ajuda ao outro. Tem que ver qual que se aplica em cada caso. Tudo que você puder. E outra coisa, a gente nunca deve mexer só com o arco voltaico sem fazer uma consideração posterior antes de dar alta para a pessoa, você está entendendo? Sim. Tem que falar o prognóstico. Ó, se você caminhar assim, você vai ficar do jeito que você estava. Se você caminhar assado, você vai melhorar. Entendi. Que é a própria frase enfática ali, né? Pois é o que a gente está falando. Tem que explicitar as coisas. Tá certo? Então, vamos em frente. Professor, você comentou com a Mônica que o arco voltaico pode ser lateral. A minha questão é a seguinte: durante alguns campos energéticos, né, que a gente participa das dinâmicas lá com o Moacir, né, com o Hernandes, vem algumas orientações conforme a pessoa que está ali, para você fazer o arco voltaico, e em seguida eles mesclam. A ideia que vem na hora assim, é de scanner. Então você passa as duas mãos assim e eu sinto uma diferença nos dedos às vezes. Não, você deve ficar firme para você sentir sem mexer. Que você vai desenvolver mais rápido. Sem mexer, agora, você vai ver direitinho quais são os dedos que tem, aquilo que tem mais o fluxo de energia, a mudança de temperatura. E outra coisa, seu corpo todo também vai mudar com o tempo.
Você vai ver o que é que vibra, onde é que pega, você vê a assimilação. A pior coisa do arco voltaico é a hora que você joga energia e você começa a ver que o negócio começa a mexer na área vegetativa. Que é o processo, por exemplo, o chaco umbilical e outras coisas mais. Então, enquanto não limpar lá embaixo, a coisa não vai limpar cá em cima. E isso é assimilação com a sempre é assimilação, tudo é assimilação. O arco voltaico é tudo baseado em assimilação. Para ter uma orientação disso, senão a pessoa não tem. É porque eu percebo assim, quando começa, antes de trabalhar com energia, eu sinto em mim. Mas eu sei que não é meu. Sei não, mas está começando, você vai dominar isso tudo. Tá bom. Antes da pessoa chegar, você sabe que vai chegar uma pessoa, que ninguém falou. Tudo isso vai acontecer. Processo de precognição, quando o campo está instalado, é uma coisa de doido. E outra coisa, você vai começar a entrar na retrocognição que a pessoa divide ter e que não tem, que você está tendo para ela. Isso aí, às vezes, não pode falar nada. É só para te orientar você, para ajudá-la no trabalho de assistência. Entende? Okay. Vamos nessa. Os cursos que o Moacir dá aí, o processo todo das dinâmicas, isso aí é muito importante para você chegar nesse assunto. Muito detalhe deve ser estudado. Uma outra coisa, leva tudo para o laptop. Cada caso da pessoa é pessoal, não é igual de ninguém. Ela é exclusiva, ela é única, ela é singular, ela é ímpar. Você é singular. Não confunda você e não queira achar que você está igual ao outro, que não é. A gente pode ver, estudar tudo que os outros fazem, mas a pessoa tem técnicas, jeito, reações, modos e melhorias diferentes. Sr. Valdo, vou fazer duas perguntas. Uma tem relação com o que ela perguntou agora. Por exemplo, eu estou fazendo o arco voltaico na pessoa. Aí eu percebo, eu estou dando a passividade ativa, e eu percebo que a pessoa também está necessitando num outro chakra além da cabeça. E automaticamente... Mas aí o amparador mesmo vai falar para você se você tem que colocar o raio laser em cima de algum local. Então, isso normalmente isso acontece. Eles dão para você depois. Isso é outra coisa, isso faz parte o que tem acontecido é isso. Está na cabeça, de repente vai para outro chakra e a gente acaba... Mas agora, a parte terminal mesmo, quase sempre, se não deu naquela sessão, vai dar na última, o arco voltaico. Que tem que limpar tudo é o tampo da cabeça. E outra pergunta é sobre se é possível, se tem resultados também, fazer o alto arco voltaico. Eu fazer em Não, isso é bobagem, você não precisa. É só você pensar que você já está lá dentro. Tá. Você não precisa disso. Não precisa. Isso aí é processo psicológico. É porque não precisa de mão, né? O senhor falou. Mão é secundária. Agora, para você, você quer tapiar a Sandra? Não dá. Uma vez que eu fiz isso, Sr. Valdo, foi num curso que foi dado. Porque você, aquilo te deu força. Aí, eu participei, na verdade, de um curso que eles sugeriram. Mas curso tem de tudo. E outra coisa, tem muito workshop, essas coisas todas, a parte prática, que a pessoa faz para a pessoa desenvolver, né? Eles usam tudo quanto é recurso. Entendi. Agora, o que eu estou dando para vocês aqui é o meu supra-sumo, é o meu... Entende? É a cereja do bolo. É o que eu tenho de melhor para dar. E isso aí é o que funciona mais. Eu uso esse processo que eu estou falando, do jeito que eu digo, igualzinho os casos lá das técnicas de projeciologia. Lá do projeciologia. Eu uso isso faz dezenas de anos. Minha vida é baseada nisso. Entende? Ok, obrigado. Dom Geraldo, vamos em frente. Complementando aqui a pergunta da Sandra, essa era uma questão que eu tinha, do alto arco voltaico, porque eu, por experiência própria, às vezes com dores de cabeça, alguma coisa, eu pratiquei em mim e obtive resultados. Agora eu vi que o senhor dizendo aqui que essa questão está mais psicológica. Não, mas é porque você teve confiança em você. Isso aí é um processo psicológico. É uma sugestão, é o processo da hipnose. Você não viu aí que eu estava falando ontem lá, que o cara fez a auto-hipnose, não sentiu nada? Entendi. Nós podemos fazer isso tudo. Eu já fiz a opção de coisa dessa sem fazer hipnose, sem nada e acabar com a dor. Eu diminuo a dor e acabou. Eu já tive trabalho meu. Uma vez, eu fui a um colega, a um dentista, e tinha acontecido um negócio com meu dente, tinha que mexer num troço, lá de uma hora para outra. Agora, ele só tinha analgésico que ia mexer comigo, por causa do processo de hipertensão. Eu falei assim, não, eu não quero analgésico nenhum. Faz tudo que você queira sem anestesia. Eu não dei nem sinal de nada. Eu só pensei, descoincidi um pouquinho e dei uma banana para ele. Pode mexer à vontade.
Tudo esse processo de sugestão, se você quer, quem manda no seu corpo é você. Agora, tem mais duas perguntas relacionadas aqui. Primeiro é o seguinte, aqui está arco voltaico crânio-chacral, o que leva a pressupor que é possível fazer o arco voltaico, então, em outros chakras específicos, mas não é recomendado? Não, o arco voltaico, não. Esse é que você tem que dominar, porque você está mexendo com o dono da porcada. O resto tudo são porcos. É coisa secundária. Isso não resolve. O processo é crânio-chacral, é a cabeça, é o tampo da cabeça. Sua consciência está aí. E isso pode ser feito à distância ou somente... Pode à distância, tudo que você queira. Como é que seria a distância? Agora, não é bem o arco voltaico à Sim, distância. Mas como é que seria nem essa sempre distância? Transmite energia para a pessoa, começa a pensar. Assim? Olha, pensa, visualiza ela, faz a visualização, joga energia, faz tudo que você puder. Você está entendendo? Aquele sol de energia em cima da... Você vai sentir se o negócio transmite, como é que é. Aí você visualiza os dois ao mesmo tempo? Tipos de energia que tem. Olha as manobras de energia que tem. Você vai começar a sentir aquilo tudo. Uma outra coisa também séria. A hora que a energia ficar contínua, é porque ela está no máximo. E geralmente ela é intermitente. Se ela chegar a contínua, é porque o negócio é sério e brabo. Uma outra coisa, se você no início do arco voltaico, você sentir uma leve tonteira, isso mostra que você não está preparado para mexer com as energias e que o caso é bravo. Com relação a pessoa tem que ver, por isso que eu falo, anote tudo para você superar todas as imperfeições da técnica. Com relação da sua técnica. A técnica é muito boa. É você que é o imperfeito. Com relação a essas repercussões aí, por exemplo, dores em determinados chakras, isso é sinal de desbloqueio? O que pode ser assim? Pode ser, mas às vezes também é problema de assédio, é preciso de ver. De mas, qualquer maneira, a pessoa não tem que sentir nada. E chakra específico? Mesmo na minha idade, se você está mexendo com energia, não é para sentir dor em parte nenhuma no corpo. E você sabe, na minha idade, todo mundo sente dor. Eu tenho as dores mais esquisitas que tem, de uma hora para outra. E às vezes é dor assim, tipo olho d'água. É o olho energético, só ali no lugar. Pois é, então, tem um monte de coisa dessa. Ou seja, na minha idade, por causa do corpo que está funcionando há muito tempo, os processos daqui, a transmissão que tem neurológica, todo mundo tem. Agora veja, na hora que eu estou mexendo com energia, nada disso tem, tudo desaparece. Dor, então, num chakra específico pode ser assédio. Por exemplo, eu estava há algum tempo atrás sentindo fortes dores no esplênico chakra. Eu comecei a mobilizar energia ali e melhorou. Isso aí mostra que tinha alguma coisa braba aí, justamente na distribuição. Então, por exemplo, a central estava alterada. Não, eu comecei a mobilizar energia e voltou, fiz até a imposição com as mãos e tal. Agora lembre-se, o estado vibracional, o EV, ele dá o diagnóstico das coisas da pessoa, o diagnóstico energético. Tudo que a pessoa tem aparece antes dela ser diagnosticada. Agora eu estou me lembrando, isso aí foi depois de uma audiência. Eu acho que eu saí dali bem Você carregadinho. Saiu carregadinho, está na cara, bola. Foi sim. Tribunal não é fácil. Até o vogal leva na cabeça. Estou falando a verdade. Mas vamos em frente, chefe. Eu queria saber, professor, como é que fica a interação do arco voltaico no osso esfenoide? O esfenoide é o seguinte, vamos entender. Ele tem uma função muito forte devido ao processo neurológico dele e por ele ser o conceptáculo do processo do cérebro. Então, é um dos ossos, ou talvez o osso mais importante do corpo humano. E ele é complexo. Se você for estudar o osso da cabeça, os ossos, ele é um dos mais complexos, tem formato, moda, função, etc. Então, ali tem muita circulação e tem muita inervação dentro do processo. E ele é a base, ele embasa a coisa. Agora, quando a pessoa vai mexer no arco voltaico, ela não vai sentir diretamente nada disso a respeito do esfenoide. Mas ela sente, por exemplo, as energias das bases do processo todo da pessoa. Sente desde os chakras secundários até os chakras maiores, você está entendendo? O chakra básico e pré-kundalini, tudo isso, ele pode sentir através do arco voltaico. Agora, o problema mais sério do arco voltaico é a hora que você localiza em você, pela simulação simpática, alguma coisa que está batendo o pino mais sério na cabeça da pessoa. Agora, às vezes, quando você faz isso e que a coisa melhora,
Você chega para a pessoa e fala assim, olha, eu senti uma dor muito grande aqui, e mostra na sua cabeça, fala assim, é aí que eu estava sentindo a dor maior. Tá? Por causa da assimilação. Isso, você vai ver isso, essa confirmação, dezenas de vezes. Quantas vezes você mexeu com isso? Por causa da assimilação, porque o negócio é imediato. O arco voltaico, ele demonstra o energossoma na hora, para a pessoa que desenvolve. É uma prova cabal, definitiva, da existência do energossoma com todos os processos de energia consciencial. Entende? Quando a pessoa que está fazendo o arco voltaico começa a exteriorizar energia, aquilo começa a mexer dentro da cabeça dela, e a outra pessoa relata a mesma coisa. Que você está fazendo assimilação. Agora, ó, vai chegar um ponto que ela está bloqueada, o assistida está bloqueado. Então, ela não sente aquilo. Você começa a sentir o bloqueio dela aonde está. Mas ela está tão perturbada que ela não percebe. Você está entendendo? Vai chegar um ponto que é você que vai sentir tudo, e não ela. Então, o arco voltaico, devido ao processo de energia, todas essas energias que estão alteradas, é como se você tirasse dela e passasse para você. Depois aquilo é eliminado pela desassimilação. Você está entendendo? Uhum. Mas você chupa todos os processos para você. De cara é isso. É assim que o negócio limpa. E quando a gente começa a trabalhar com exercícios energéticos na cabeça e começa a ver mobilização mesmo do crânio, isso tem a ver com desbloqueio? A gente consegue fazer desbloqueio? E às vezes é porque você está desenvolvendo, você ainda não está muito doutora no assunto. A competência tem que aumentar, o traquejo, a experiência, isso é normal. Por isso que eu falo, anota tudo e vê. Com o passar do tempo, o arco voltaico é uma bênção. Para quem está fazendo, para quem recebe, para tudo isso. É muito positivo. Agora, a pessoa tem que criar um ambiente para ser uma profissional, né? Não pode vacilar, não pode ter medo, não pode ficar no mais ou menos, não pode ter pensamento negativo, não pode ter nada disso. Uma coisa muito séria que tem, por exemplo, um homem que está carente sexual vai passar o arco voltaico. Se ele ter cuidado, porque senão daí a pouco ele vai mexer na Kundalini, se for uma mulher, por exemplo. Isso aí, tudo ele tem que ver, né? São essas coisas do EV que eu vivo falando. A pessoa não pode mexer com carência sexual, mexer com energia. É isso que acontece em muitos centros espíritas, lugar que tem por aí. Tem cara que vai lá só para ele usufruir. Então, são vampiros. Vampiros humanos, bem claro. Isso não pode. Nós aqui não consideramos esse tipo de pessoa. Isso aí é loucura. Esses estão precisando mais de assistência do que os assistidos, que eles querem assistir. A base dos bloqueios energéticos, elas estão, então, nas fissuras da pessoa, né? Não adianta a pessoa receber um monte de arco voltaico se ela não... Não, se ela não renovar, se não fizer uma reciclagem, se não mudar principalmente a pensionização, ela vai acabar caindo mesmo, os burros na água. Vai voltar tudo o que é. Entende? Agora, outra coisa. Às vezes você vai trabalhar com arco voltaico com uma pessoa que tem um problema cronicificado, por exemplo, de enxaqueca. Isso aí já é um problema biológico. Você só vai ajudar. Aquilo é um paliativo. Porque aquilo vai voltar, vai ter de novo. Porque às vezes é um processo neurológico, é um processo circulatório, é um processo diferente. Entende? Às vezes oftalmológico. Então tem que cuidar de muita coisa para chegar a melhorar totalmente. Tá certo? Bem. Mas então vamos. Valdo, na definologia, você definiu que o arco voltaico é a técnica de transmissão e assimilação de ECs. É. E já aconteceu de eu estar fazendo arco voltaico e perceber acoplamento com amparador e intensificar o arco voltaico. É. Em outros momentos, foi somente a esterilização e essa assimilação eu não percebi. Sei, você está começando. Em outros momentos, eu tive a exata noção do que era a questão da pessoa, entrei dentro da intraconsciencialidade, percebi qual era o traço... Você vai ver depois a parasemiologia clara de tudo. Que é o processo da semiologia. Tá. Anamnese. Nas vezes que eu já fiz, eu não tive assim... sempre foi natural o momento de parar a esterilização e começar a assimilação. Foi algo que acontecia. Pois é. Mas agora você vai ver todas as sensações e os sinais disso.
Tudo isso tem sinalética. Você vai chegar lá. Está começando. Entendi. É por aí. Entendi. Então, Sirene, vamos em frente. Sovaldo, eu queria saber se tem algum relato histórico da técnica do arco voltaico ou quando que foi registrada pela primeira vez. Comigo? Não, em geral, na história do... Não, na história aí não tem, desse jeito que eu falo aí, não tem nada. Nunca encontrei nada desse jeito. Eles falam muito da passe, fazer isso, transmitir isso, mas agora especificamente do jeito que eu falo. Muita gente faz até, tem amparador que às vezes até ajuda, onde está o guia cego, tira, vai lá, faz alguma coisa. Mas especificamente não. Agora, eu trabalho com isso por causa do meu pai. Eu era garoto quando eu comecei a ver esse negócio. Você sabe, meu pai, ele tinha uma cama daquelas antigas que era muito elevada. Ele tinha uma perna só e ele entrava na camueca. Quer dizer, ele entrava em depressão, começava a beber, passava 3 meses, não podia trabalhar. Mas aí um dia ele cansava daquilo, porque não saía da cama, aquela coisa toda, queria levantar, queria fazer alguma coisa. Então ele me chamava, me pegava com as 2 mãos, colocava em cima da cama, que era muito alto, e falava comigo assim: põe as suas mãos e joga os seus fluidos, da minha cabeça até nos pés. Isso foi assim. Ele melhorava com as coisas. Agora, eu era garotinho. Com isso, eu fazia o negócio, passo de longo curso da cabeça dele até lá. Aí ele melhorava, ia fazer a barba, ia tomar banho, mudava a roupa e voltava para a clínica. Ia trabalhar na odontologia dele, mais uma temporada, até entrar de novo no outro período. Ele teve um monte desses processos durante muito tempo. Agora, o que se passa? Eu pequeno, vendo aquilo tudo, e convivendo com meu pai, a minha mãe, aquela coisa toda, e logo depois, entre 5 e 6 anos, eu entrei no centro espírita, aula de moral cristã, catecismo espírita, aquela coisa toda, comecei a ver as consciex do centro, depois as aulas não é aula, mas as sessões, por exemplo, de desobsessão que tinha lá em casa. Com isso, eu fui caminhando com o processo. Aos 9 anos eu tive projeção para valer que o povo viu, mas eu já tinha antes. E já tinha confiança nisso. Então, eu sabia da história. Agora, por exemplo, eu, pequenininho, menino, tinha um negócio deles trazer arroz para beneficiar na usina, de benefício de arroz, na cidade. Então, vinha da roça. E eu trabalhava com meu avô. Agora, o que se passa? Na hora lá, naquela rua, passavam os carros de boi, trazendo os sacos de arroz, e passava aquilo. Eu, às vezes, pegava carona dentro do carro de boi e ia até lá na usina com eles, porque atravessava a cidade. Você está entendendo? Às vezes tinha lugar, você ia em cima do saco de arroz. Agora, o que se passa? Ali, às vezes, vinha uma criança, tinha um cara que estava dirigindo os bois do carro de boi, aquela coisa toda. O negócio do meu pai, um dia, uma criança estava muito agitada e o cara falando em cima dela, porque ele estava mexendo nos fueiros do carro de boi. Os fueiros é uns negócios para segurar, que eles colocavam as capangas, os embornais, para colocar matula, mantimento, comida e outras coisas. Ali tinha bebida, tinha mel, tinha uns que tinha parecendo um chifre para guardar as coisas. Então um dia, isso aí eu comecei a estudar o negócio de arco voltaico a partir disso. Eu, garoto lá, estou na parte do rabo, da traseira do carro de boi, em cima, sabe, de algum dos sacos que estava lá, porque ele não estava muito cheio, só alguns sacos de arroz. E o menino estava na frente e o cara falando com ele: não faz isso, você vai cair, você vai quebrar o fueiro, para com isso. E o carro dá, que o carro de boi ele canta. E os bois caminhando ali. Aí o que eu fiz? Falei assim: eu vou usar o negócio do meu pai. Então pensei no menino e joguei a energia em cima dele, lá da rabeira do carro até na ponta onde ele estava. Na mesma hora ele parou. Parou, sentou, e eu fui andando em cima do saco de arroz, cheguei lá para ele e falei assim: vem cá, você sentiu alguma coisa? Eu falei assim: não, eu senti uma coisa que me acalmou. Eu estou com
menino. Aí eu falei assim, quer dizer, o negócio é muito sério, não precisa ser só perto da pessoa, nem ela pedindo, você pode começar. Com isso, agora, quando eu fui estudar as aulas de moral cristã com isso, tinha lá o tio Vitão, que ele dava passe. Então, eu conversava muito com ele. Ele me falava tudo sobre o negócio de passe. Eu aprendi muita coisa com ele. As primeiras coisas que eu tive foi com ele. Agora, com o passar do tempo, quando eu já fui para o internato, aos 12 anos de idade, eu já era doutor no assunto, comigo. Eu era capaz de limpar qualquer coisa, já limpava objeto, com energia, um monte de coisa. E essa percepção... Então, o meu negócio é muito antigo por causa disso. Agora, desde essa época, com tudo meus estudos, aí é que era a minha ansiedade de arranjar uma bibliografia sobre esse fenômeno todo. Eu tenho muitas que eu nunca achei. Entende? Foi por aí que eu fui estudar o problema da projeciologia depois, 19 anos, trabalhando só naquilo. Mas agora aí eu comecei a fazer essa holoteca que nós trouxemos para cá, foi dessa época. A minha biblioteca eu comecei com 9 anos. E a experimentação assim, específica do chakra frontal, do chakra nucal? Não, isso aí depois foi com meus cursos, né? Muita coisa que a gente dava, as coisas todas. E outra coisa também, no meu consultório, né, em Uberaba. No meu consultório eu usava todos os recursos terapêuticos que eu podia. Eu dava desde prescrição, tintura, homeopatia, energia, dinheiro para pagar o aluguel, cenoura para o menino comer, tudo que pudesse. Lá não tinha outro jeito, lá era uma loucura. Né? Sr. Valdo, uma outra questão, em relação à TENEPS ou à assistência extrafísica, né, e o uso do arco voltaico. É praxe os amparadores ou os assistentes extrafísicos também usarem isso? Não, eles às vezes não precisam. Quando a pessoa tem muita energia, só pensa e joga energia e vai em frente. Você não vê que eu faço isso aqui? Alguma coisa, um pouquinho eu já sei fazer isso. Na TENEPS? Mas eu não consigo fazer muito, né? Tem alguma aplicação na TENEPS, o arco voltaico? Tem tudo. Como é que é isso daí? A hora que precisa, por exemplo, às vezes, é o meu caso, por exemplo, na OFIEX, eu às vezes vou lá. Tem que melhorar o processo, que a consciência está totalmente obnubilada. A gente trabalha com ela direto ali, com a coisa, melhora tudo. Divido o meu processo de ectoplasmia fora do corpo, entende? Entendi. E só, todo mundo aqui pode chegar lá. Tem que limpar a cabeça, não pensar mal. A primeira coisa que tem que fazer é que o negócio que eu falo, higiene consciencial. Sem isso, ninguém consegue nada. Entende? Na questão do arco voltaico, pode ocorrer da Consex, o amparador, fazer o acoplamento e a gente sentir como se fosse um encaixe no braço, sentir nitidamente... Não, vocês têm tudo quanto é sensação. Agora, com o passar do tempo, você vai ver que a coisa mais importante é você ver o que a pessoa está sentindo ali. Você sabe fazer aquela assimilação exata daquilo que ela tem. Precisão. Agora, você vai ter que fazer mais do que ela sente, porque às vezes ela está bloqueada e não está sentindo nada. E você tem que sentir todas as alterações e transtornos que ela tem, os distúrbios. Você vai sentir tudo em você. Que esse é que é o diagnóstico, é assim que você vai mostrar para ela. Assim. Agora, processo de sensação, anota tudo isso e vê o que acontece. Agora, outra coisa, eu já senti algumas vezes como se fosse um dedo tocando determinados chakras, e eu interpretei que era para exteriorizar especificamente depois para aquele chakra da pessoa. Mas agora, você com o passar do tempo, você vai ver direitinho a fluência da telepatia para você. O que é que você vai fazer? E outra coisa, vai chegar um certo ponto que eles próprios vão induzir você. Os movimentos já são feitos por eles. Quer dizer, cria-se uma forma de comunicação. Nunca a gente está fazendo um arco voltaico, quando a pessoa é veterana, que seja só duas pessoas. Só a pessoa assistida e o assistente. Não, sempre tem mais gente. E outra coisa, e às vezes tem consciência ali que tem que ser afastado, essa coisa toda. Tem arco voltaico que às vezes você está julgando energia, vai diretamente para o paracérebro da consciência acededora. Muitos desses, então, quando acontece isso, a pessoa sai obnubilada e eles levam para a OFIEX. No meu caso, muita coisa acontece assim. O paracérebro da consciência. Entende? É direto. Ok. Professor, continuando aí com a pergunta do Loche, na página 6,
quando o senhor fala de elencologia, o senhor fala sobre o quarteto amparador extrafísico do assistente e amparador extrafísico, intrafísico do assistido, né? Como é que fica a questão na elencologia, né? A questão do paracérebro, das conexões do paracérebro dos amparadores, tanto do assistente quanto do assistido? O paracérebro dos amparadores, ele pega primeiro o assistente e depois vai no assistido. Devido ao problema da energia sua, de bicho, de animal, de homem. Isso aí é a parte da ectoplasmia que vai ajudar a pessoa. Mas há uma assimilação paracérebro-paracérebro. Todo processo parapsíquico, entre duas consciências, tem paracérebro com paracérebro. Seja qual for. Continuando, existe algum limite para a aplicação dessa técnica? Porque às vezes você vai fazer... Não, o limite é o amparador que vai falar para a pessoa, ela vai ter a confiança nisso, vai ter a intuição do que deve fazer, sugestão feita por ele. E outra coisa, não é só isso, não é só o limite, é ver uma sessão, 2, 3, agora, espera mais um pouco, vai, como é que é. Eu geralmente deixo a pessoa aí 10 minutos, às vezes 15 minutos, para fazer uma segunda sessão no mesmo dia. Às vezes é preciso trabalhar com ela aí vários dias, então ela tem que ficar perto de você de quando em quando. Entendi. Entendeu? Entendi. No caso de alguma disfunção cerebral, epilepsia ou algo você teve alguma experiência com isso? Já, eu trabalhei nisso, já falei nisso aqui, como é que é. Eu até recebi a gente que morreu com epilepsia para ver como é que era, para poder trabalhar. Agora, a pessoa sente isso tudo. Você vai sentir o processo da memória alterada, tudo isso. Mas aquilo tudo é fugaz, é passageiro. Vai tudo embora, some. Tá certo? Agora, gente, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Tem alguém aí que quer que eu faça um arco voltaico para o povo ver como é que é, em pé, aqui? Não, só um. Aparece alguém aqui em pé. Alguém segura isso aqui para ele poder... Vai ficar onde? Ó, daqui dá para você ver. Ah? Mais para cá. Sim, tá bom? Mais. Tem que ser assim, na cama. Ó, dali, ó. Você está sentindo alguma coisa na cabeça, não? Não. Tá nada? Então, ela não tem sentido nada. Então, ela só vai sentir energia se a gente jogar. Então, ó, observa só. Eu gostaria de desbloquear o mental soma para que eu possa escrever melhor. Eu vou ver se está bloqueado ou não. Eu vou ter que falar, tá? Sobre você. Tá certo? Tá certo? Então, relaxa tudo. Primeira coisa, a gente pede para a pessoa para relaxar. Agora, ó, a mão. Ó, aqui. Veja bem, ó. Bem na testa da pessoa e tal. Ó. Não está encostando. Agora aqui, ó. Se vocês têm dificuldade, que a pessoa tem muito cabelo, está usando um troço, uma coisa qualquer, é só afastar. Mas não precisa. Cabelo é secundário. Então, ó, veja só. Agora aqui, ó, eu começo a exteriorizar energia dentro do problema. Ó. Muita gente gosta de fechar os olhos, fica assim, ó. Agora, ó, se eu aumento, devido ao processo da tensão encefálica, a coisa aumenta. Fica quieta você. Não mexe em nada não. O que é isso? Essa cobaia é viva. Agora, ó, eu vou intensificar tudo. Mas é o seguinte, não tem nada bravo em você. Agora, só uma coisa. Você já mexeu com algum processo de mediunidade, qualquer coisa? É por causa disso. Você tem o processo, ela é predisposta ao processo de mediunidade. Agora, ó, você tem que dominar isso para mostrar que o corpo é seu. Agora, você está limpinho. Não tem nada demais, não. Bloqueio grande, eu não senti nada. Agora, só uma coisa. Você sentiu algum processo da energia? Como é que você sentiu? Explica.
Eu senti uma vibração intensa. 21 foi para onde? Ela mexeu em todos os veículos ao mesmo tempo, expandindo meu holochakra e como se libertasse, né? Como se Você está se sentindo bem agora? Sim. Agora, veja, de modo geral a situação é essa. Agora, ó, eu estou aqui, olha para mim agora, observa bem. Eu vou exteriorizar energia para vocês aqui. Então, veja a intermitência. Ó, tudo meu está tenso. Eu sou uma peça de aço, pura, tudo. Vocês estão entendendo? Ó, a vibração disso. Agora, por exemplo, se eu intensificar, eu vou me concentrar para ver, porque geralmente, às vezes, é bom que a pessoa feche os olhos para ela concentrar, para ver a simulação que ela está fazendo. Ela vai concentrar melhor para, vamos dizer, discriminar o que é que está ocorrendo. Vocês estão entendendo bem? Então, ó, eu vou intensificar isso. Veja bem como é que eu fico. Ó. Por isso que eu estou falando sobre o negócio do arco voltaico, porque eu pareço um polo que está mexendo no outro. O negócio fica tudo... O negócio é impressionante isso tudo aí. Agora, vocês vejam bem. Com o passar do tempo, isso fica tudo natural com a pessoa. Porque a pessoa se sente bem. Não tem nada negativo nisso. Agora, vocês viram a diferença minha do início e depois, quando intensifica? Agora, isso é normal. Isso não faz mal. Isso não vai afetar a psicomotricidade de vocês, o sistema nervoso, nada disso. Isso é normal. Devido o quê? Para trabalhar mais depressa. Quando a energia intensifica muito, o fluxo é muito grande, mexe em tudo, não tem jeito. Agora, por exemplo, pode chegar um ponto que você pode fazer isso tudo suave. Não vai aparecer nada. Mas, às vezes, é preciso de ser mais rápido para melhorar, porque essas coisas é igualzinho cirurgia. É tudo feito... Então tem um instrumentista, tem uns negócios todos aí que estão mexendo na história. Entende? Agora, você, por exemplo, você sente energia assim no seu corpo, devido ao processo dela ter mexido com o processo de energia, nada é feito. Então observa, ó, eu estou aqui com energia, tá certo? Ó, então eu faço isso. Você sente alguma coisa? Você sentiu no pé? No pé não sentiu. Então, ó, o limite dela é o processo do pé. Aqui em cima você sentiu. Então, através disso, é aquilo que eu chamo de raio laser. Ele é pontual. Você pode, então, diagnosticar o processo da história. O arco voltaico é bom você estudar aquelas 40 manobras da energia. Saber que tudo, porque uma coisa puxa a outra. Tem hora que você precisa saber o resto para poder desenvolver a coisa, senão não vai. Seria eu. Você é o seguinte, você teria que sentir aí por causa do chakra plantar, que é a pré-kundalini da história. Está vendo? Você não sentiu imediatamente. Agora, se a gente trabalhar mais, pode ser que você sente. Vamos tentar de novo. Observa, ó. Alguém sentiu aí essa energia que eu estou falando? Alguém sentiu? Sentiram aqui alguma coisa? Sentiu? Então agora veja. Eu vou levar esse mesmo fluxo para ela. Sentiu não? Sentiu na mão? Muito. Pois é, ela vai até a mão. Isso é devido ao processo da mediunidade. Mas no pé não. Gelado. Ah, sim, mas não. É por causa do processo. Você é ectoplasta. Isso eu senti aqui, ó. Na minha simulação, eu vi que ela era ectoplasta. Eu também, na mesma hora, baixou o negócio. A hora que o curto-circuito é como se fosse uma voltagem específica. Entendeu? No caso aqui, então abaixa a temperatura. Você é ectoplasta. Você chegou a mexer com efeito físico, assim, sessão, qualquer coisa, não? Há 11 anos lá em Brasília, a federação. Então. Assiduamente. Tinha um nosso amigo lá da federação, que era amigo nosso quando a gente começou lá também.
Deve ser que você trabalhou até com ele. Sim. Não, isso é por causa do processo da mediunidade, que ela trabalhou muitos anos com isso. É um processo da psicomotricidade dela. Com o tempo ela pode segurar isso tudo e acabar com tudo. Isso é igualzinho às mioclonias. Qualquer coisa com mioclonia, conversa com o Antônio, que ele é doutor no assunto. Ele demorou muito a segurar. Isso aí é mioclonia. É o tipo dela. Agora, esse aqui que eu estava sentindo já não é mioclonia mais. Isso aqui é coisa mais séria. É o problema da congestão de tudo. Os pares cranianos, esses músculos todos aqui, ó. Toda a cabeça, isso tudo aqui entra, ó. Estão entendendo? Ó, aqui. Parece que a cabeça vai arrebentar. Tem um filme de ficção científica que arrebenta a cabeça da pessoa. É aquilo. Não sei se tem uma ideia. Assista, chama Scanner. Vale a pena ver até o fim. Qual que é o meu? Esse. Mas, ó, de modo geral, vocês estão entendendo, né? Tem alguém aí que tem mais alguma pergunta para fazer? Vamos aproveitar que nós ainda temos uns minutos para a gente ver. Fala. Há uns 3 anos, mais ou menos, eu estava tranquila no lugar e, de repente, eu senti aquela contração assim no meu cérebro. E, na mesma hora, eu disse, nossa, perdi minha memória. Isso, o arco voltaico poderia ajudar a recuperar isso? Na hora. A partir daquele momento, o arco voltaico pode, porque a pessoa assimila e tira os processos de energia. Às vezes, não parece que não tem energia, mas sempre tem. Todos os processos das redes interneuroniais é tudo com energia. Isso que o povo chama de estímulo nervoso, ou, entende? O impulso nervoso, o sistema nervoso. Isso tudo tem energia aí. Entende? Entendi. Eu fiquei preocupada. O negócio é trabalhar com isso. O que eu esqueci mais foi toda a acentuação da língua portuguesa, que eu... Não, aí é porque às vezes dá um processo de dislexia e dá uma hipomnésia. Tem disso. Uhum. Você veja, eu já contei aqui que eu tinha resolvido cortar a minha dieta carnívora e ficar só com a dieta vegetariana. 2 anos e meio, mais ou menos, depois, eu notei que eu estava perdendo a memória. Mas eu tive que tomar uma atitude o dia que eu esqueci como é que escrevia 8. O algarismo 8, eu esqueci como é que era. Tentei lembrar na hora e não vi. Eu falei, não, fiquei doido. Aí eu fui olhar, falei, não, é a minha memória, o que houve? Aí fui olhar, era a dieta vegetariana que estava me levando para o buraco. Que eu, desde a minha infância, fui acostumado a comer com carne. E o negócio da minha terra era carne de porco, que era o mais barato que tinha. Tudo é baseado nisso. Foi o porco que fez eu ter esse corpo, porque senão não teria. Feliz ou infelizmente. Então, a partir disso eu voltei, pouco a pouco, comendo as coisas e tal. Eu não gosto muito de carne vermelha, nem nada, mas a gente come. Para não criar problema, para ficar igual aos outros. Não? Você me falou isso há um tempo, que eu também era vegetariana. Quando você falou isso, eu voltei a comer. Agora carne. Andou melhorando você? Não, mas eu parei de comer carne, porque o tempo que eu fiquei sem comer carne foi... Eu demorei, eu passei 2 anos e meio com vegetariano puro. Eu demorei uns 5 anos para voltar ao que eu era. Eu tinha 20 e poucos anos. Mas isso já faz uns 15 anos que eu voltei a comer carne. Mas isso foi há uns 3 anos, e eu fiquei preocupada. Aí qual foi o meu recurso? Andar com o dicionário de um lado, né, porque... Pois mas às vezes aí é alguma coisa mesmo mais atento cortical, é um processo neurológico. Mas agora, o arco voltaico sempre vai ajudando. Cada energia. E aí, o laboratório de mobilidade física também eu sentia que melhorava um pouco. Por aí. Então, Geraldo. Professor, o senhor falou aí sobre enxaquecas e tal. Eu estava até comentando com o professor Moacir ali. Será que o arco voltaico pode ajudar o paciente com mal de Alzheimer? Pode ajudar todo tipo, porque melhora a cabeça da pessoa, as energias dela, os bloqueios. Agora, por exemplo, a gente não pode dizer que vai curar isso, curar aquilo, porque depende tudo do paciente. Entende? Mas sempre ajuda. A mão na roda. E o senhor recomenda
as pessoas realizarem isso aí num paciente com esse mal? Como é que tem que ter algum preparativo antes? Como é que é? Não, pode ir direto. Agora, se prepara, porque às vezes tem acerto tudo quanto é jeito. Só até pôr mão nessa história quem tem competência. Não pode pôr banca quem não tem. Aí é perigoso. Perfeito. Mexeu com energia, com gente doente, tem que saber, né? Tem que ter infraestrutura de traquejo, competência, experiência. Senão está difícil. É um problema. Então, boa tarde. Boa tarde. Chefe, eu queria entender um pouquinho o fenômeno da parateletransportação. Sim. Como é que isso se dá? Eu sei que só tem relato de 1 ou 2 pessoas que realmente trabalham, que fizeram esse fenômeno efetivamente. Agora, na prática, como é que isso ocorre? A pessoa vai... O processo é materializar no lado e materializar no outro. Isso é instantâneo? Não, isso depende, varia infinito. Essas coisas são muito problemáticas. Tem que estudar muito. E outra coisa, precisa de ver quem é quem. Assim? As pessoas, o médium, o sensitivo, fica pensando que ele está fazendo aquilo. Às vezes tem um monte de consciências que estão tentando ver se faz. Não é fácil. Porque gasta muita energia, exige muito de tudo, precisa de ectoplasmia, como é que fica? Não é fácil. E mudar de dimensão não é fácil. Agora, por exemplo, você aparece um serenão e põe a mão no assunto, fica tudo fácil. O processo todo é de know-how, conhecimento, traquejo, competência. Ponto de vista parapsíquico. Agora, a pessoa simplesmente nasce com essa facilidade por já ter trabalhado com isso em outras... Não, mas ela nunca é uma coisa muito grande. Eu nunca encontrei ninguém que fizesse isso à torta e direita ou quando quisesse. Não existe isso. Sempre o processo é muito complexo e envolve uma série de consciências. São muitas. É um batalhão. Tá bom? Gente, então, eu queria mostrar para vocês aqui, ainda, que hoje eles vão falar aqui um processo sobre o Shop Cons. Alguém vai falar nisso aqui no fim aqui de vocês. Agora, o que se passa? Eu queria trazer para o próximo domingo diferencial da conscienciologia. Esse que é o assunto. Pode ser? Eu explico no próximo domingo o que é. É sempre assim, eu dou uma geral em cima de vocês, né? Uma pegadinha. Diferencial da conscienciologia. Esse é o tema. Você quer escrever aí para o próximo domingo? É esse. Diferencial da conscienciologia. Agora, hoje, a nossa eleição, tem 15 verbetes para ser escolhido aqui. Agora, quem é que vai falar, etc., você vê, e esse processo aí também do Shop Cons. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai ter agora uma apresentação da Shopcom. Vai ter, acho que, uma transmissão de vídeo de uns 15 minutos e depois vai ter aqui na holoteca como lançamento um bolo para todos vocês poderem tomar um refri, um bolo. E depois do recado este recado aqui, ainda tem 3 pessoas que querem dar recado. Então, a gente já está encerrando agora um pouquinho antes, ainda não são 12:30. Então, a gente vai pedir, por favor, todos vocês ficar aqui, não fazer muito barulho, não conversar muito, para todo mundo ter a possibilidade de passar essas informações para vocês que são importantes. A gente vai ler os verbetes agora, vai fazer a eleição e aí vão começar os recados. Obrigada. Todos com os papéis aí, pessoal? Vamos lá? Então, verbetes novos. Comando exterior, curiosologia, ignorantismo, localização e mini acidente. Verbetes antigos. Década, diferença semântica, operação, palavra-chave, pré-análise, prerrogativa, primoponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Você vai ligar aqui o... Uma caneta para lá.
Gente, tem um carro que está estacionado lá em cima, um Gol Prata, placa LL 3864, está com a lanterna ligada. Alô? Pessoal, boa tarde aí a todos. A gente gostaria de pedir aí mais um minutinho de paciência para vocês agora no final da tertúlia. Também tem uma vantagem, né? Quem esperar também vai ter um bolo aí, um refrigerante, né? Depois do almoço. Então, gente, o que acontece? Chega aqui, Leonardo. As 3 ECs, a Comunicons, o CAEC e a Editares, resolveram encampar um projeto aí que há um bom tempo aí a gente vê necessidade na Conscienciologia, que é a gente começar a trabalhar com os produtos da Conscienciologia. Quando eu falo produtos, eu digo livros, DVDs, cursos também, de modo online. Ou seja, a gente sabe, né, que isso aí, hoje, em tudo quanto é lugar que a gente vai, a gente consegue comprar livro online, comprar curso online, e a gente ainda estava um pouquinho defasado com relação a isso. Então, o que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos montar um site, que é um site, vamos dizer assim, ainda está aquém de tudo que a gente quer, mas a gente vê que é uma primeira, vamos dizer assim, momento, né, uma primeira condição que a gente está colocando, muito positiva, onde a gente vai estar podendo, nós todos aqui, né, tanto o pessoal de Foz e principalmente até o pessoal de fora de Foz do Iguaçu, onde a pessoa vai poder comprar livro, DVD e cursos também. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter cursos mais da Editares, da Comunicons, CEEC, mas nós vamos abrir o site para que todas as instituições conscienciocêntricas interessadas possam participar. A gente entende também que esse tipo de iniciativa, ela visa até ajudar todos os voluntários da Conscienciologia. Por quê? Porque a gente vai ver que o site, ele vai trabalhar para a gente, entende? Muito trabalho que vinha sendo feito pelo voluntário, a ideia é que esse trabalho seja automatizado, seja feito pelo site, e é, vamos dizer assim, o primeiro momento que a gente está vendo de deixar com que essa informática comece a trabalhar para a gente e os voluntários possam se dedicar cada vez mais à questão mais, vamos dizer assim, técnica, né, do voluntariado mesmo, que é, vamos dizer assim, que a gente já vê que as pessoas têm preferência. Posso falar? Também colaborando aqui um pouco com as ideias, a gente está colocando a disponibilização no site da pessoa poder comprar com cartão de crédito, que isso é muito bom. Muitas pessoas vão até Editares, vão até Comunicons, ou mesmo a certos centros educacionais e não tem como pagar os cursos, ou os livros, os DVDs com cartão de crédito. Então esse site facilita, inclusive, em relação a isso. A pessoa ela pode parcelar em até 6 vezes. Ela pode comprar um curso, um livro relacionado ou um DVD, faz o pacote, compra em 6 vezes. A parcela mínima é de R$20, ou seja, né, dá para comprar muita coisa com esse tipo de possibilidade. Outra promoção que nós estamos fazendo, né, Max e Leonardo, é que no primeiro mês todo o site está com 20% de desconto. Até a enciclopédia. Se vocês derem uma olhada, a enciclopédia está por apenas R$320, os 2 tomos, e você pode pagar em até 6 vezes. Ou seja, é uma pechincha. É uma pechincha. Isso, gente, é para quê? Para estimular que as pessoas comecem realmente a comprar online. Porque isso vai facilitar a vida de todos nós. Outra coisa que nós estamos fazendo também é que vocês devem ter visto aí no folder, toda pessoa que comprar pelo Shopcons, ela vai concorrer a um notebook da Dell. Aí estavam me perguntando, mas por que vocês colocaram Dell? Aqui a gente está em Foz do Iguaçu e a gente sabe qual é a dificuldade que tem para passar, né, pela Polícia Federal quando vai viajar, né, pelo aeroporto. Então, quando você está com um notebook Dell, eles não param você. Isso é muito bom. Vocês entendem? Por isso que a gente escolheu essa marca. Se você chegar na Polícia Federal e dizer assim, eu estou com um notebook Dell, eles deixam passar na hora, eles não vão olhar nada. Certo? Então esse é o motivo porquê dessa marca. Mais ainda, gente, a gente vai então entregar esse notebook no dia de inauguração do tertuliário. Certo? Que provavelmente vai ser lá por outubro, César, por aí. 29 de outubro. Então, dia 29 de outubro nós queremos entregar esse notebook para a pessoa e a gente está fazendo da seguinte maneira.
Quanto mais a pessoa comprar, mais ela tem chance de ganhar. Porque cada compra vai equivaler a um cupom. Então lá no dia, se a pessoa até outubro ela comprou 10 vezes no Shopcons, ela vai ter 10 cupons para serem sorteados. Tá claro a dinâmica? Então a gente está disponibilizando aí cursos, livros, DVDs e ainda facilitando. Por favor. Olha, para quem mora em Foz do Iguaçu, né, Max? Para quem mora em Foz, a pessoa pode comprar no site, ela pode receber ou pelo correio, se quiser, ou pode retirar na própria IC, onde ela comprou o produto. Vamos supor, comprou um curso, vamos supor um curso, né? A informação vai ser passada diretamente para a IC, a inscrição dela vai estar normalmente efetivada. Um livro, ela pode ir lá na Editares, por exemplo, quero retirar meu livro, ela não vai precisar de pagar frete para isso, entendeu? Ela pode ir lá na Editares e falar, comprei o livro aqui, está aqui o comprovante, retira na Editares, a mesma coisa com relação aos DVDs e quaisquer outros produtos que as ICs que forem participar do Shopcons estiverem oferecendo. A pessoa de fora de Foz, ou ela vem aqui, né? Ou ela vai pelo correio, não tem muita alternativa não. Né? Mas o correio é isso, tem várias maneiras que são baratas para a pessoa enviar por correio. Tem maneira que você não paga nem R$5 para enviar um livro do correio daqui para São Paulo, por exemplo, entendeu? Agora quem quiser um pouco mais rápido, vai via Sedex. E uma coisa que a gente acha interessante, gente, é que esse site hoje, a gente até teve, a Editares já teve um site, né? Mas o site não tinha cartão, né? Era tudo ainda muito sem automatização. Esse site ele é todo automatizado. Então a chance de haver problemas, às vezes, a pessoa, poxa, comprei, mas o meu livro não chegou. A chance está muito reduzida. Porque esse site é o site que é utilizado em todas essas lojas aí que funcionam, né, em alto nível aí dentro da Socim. Nós trabalhamos com uma empresa, né, que foi a Coerência, que é uma empresa de conscienciólogos também, que está prestando toda a manutenção e assistência para esse site, que ajudaram muito também no trabalho. Então, a gente vê que está tudo bem calçado, está tudo bem profissional. Pessoal, um outro aspecto aqui que a gente acha importante falar, até o pessoal estava comentando aqui, é a questão da auto-organização, ou seja, ajudar o pessoal a se auto-organizar, né, a partir de um portal, né, nesse nível, para que ela possa ter uma visão aí panorâmica geral de todos os cursos que estão sendo oferecidos na CCCI, todos os produtos que estão sendo oferecidos aí, e ele também pode ser um ponto aí de partida para que uma pessoa possa conhecer, inclusive, a Conscienciologia. Ou seja, aquelas pessoas que vocês conhecem também, que possam ir indicar, porque muitas vezes a gente tem uma pessoa que gostaria de indicar um livro, mas não está próximo à livraria, não está próximo à IC, então esse site funciona também como uma ferramenta aí interassistencial. É assim que a gente está entendendo no CAEC. E nós vamos procurar aí aplicar isso aí de uma maneira sistemática, ou seja, olhando aí quais são os cursos que são pré-requisitos, aqueles aí que já podem ser feita a inscrição praticamente imediata a partir do próprio site, mas queremos usar isso aí como um instrumento mesmo de auto-organização, para que a gente possa se organizar na condição de ser. A gente espera que as pessoas que vão usar esse recurso aí também possam se organizar e ter uma visão geral. Você sabe que cada vez mais, né, com essa questão aí da informação, né, a importância da informação, esse leque de produtos que a gente tem, é importante a gente estar up to date, tá? Então a gente queria convidar, vou falar mais alto aí, mais alto que vocês, né, atenção só um pouquinho. A gente queria convidar todos os coordenadores, né, todas as ICs, voluntários, para se integrarem nesse projeto, que ele é muito importante. A Comunicons está fazendo um trabalho aí da gente, né, melhorar a nossa comunicação com a Socim, é isso? Isso é uma das possibilidades, tá? Isso aí é um dos ganchos, é uma das conexões. Então a gente pede aí uma atenção, né, maior sobre isso aí e, né, passe um tempo aí pesquisando esse site. Inclusive, pessoal, como está acontecendo a heterocrítica de obra útil agora, nós pedimos a todos os voluntários que sejam de outras cidades que puderem levar esse material, esse folder, para os seus centros educacionais, para as suas unidades da Conscienciologia, nós agradecemos. Também, mais uma vez, estamos aqui abertos a todas as instituições conscienciocêntricas que queiram entrar nesse projeto. Esse projeto é para todo mundo. Nós, inclusive, uma das primeiras medidas que nós vamos tomar, né, Max, é colocar uma agenda de todos os cursos da Conscienciologia no próprio Shopcons. Porque aí a pessoa vai ter uma visão, uma cosmovisão de tudo o que está acontecendo da Conscienciologia no mundo inteiro. E a pessoa vai poder comprar pelo Shopcons.
Também nós temos a opção de quem quiser colocar no seu site um bannerzinho eletrônico, né, virtual, do ShopCons, isso vai auxiliar muito o nosso trabalho. Então, quem tiver essa disponibilidade, nós passamos o bannerzinho, né, eletrônico, vocês já devem ter visto no site da Tertúlia, hoje, viram que já está? Então, ó, no site Tertúlia Conscienciologia tem o bannerzinho do ShopCons. Se vocês quiserem disponibilizar e puderem disponibilizar no site de vocês, né, a gente passa também esse banner eletrônico. Tá ok? Você quer dar mostrar ali um pouco ou já está... Não, o pessoal já está mexendo. Do site, ele é como qualquer outro site eletrônico, não tem nenhum tipo de problema. Se a pessoa tiver qualquer tipo de problema, pode ligar para Editares, para a Comunicons, que a gente está administrando, vai ter, eu acho que não teria qualquer dificuldade da gente estar esclarecendo, ajudando no que fosse possível. Né? Vamos então comer um bolo aí depois desse almoço. Então, ó, no salão da holoteca tem à disposição um bolo para a gente comemorar. Tem alguma questão, alguma pergunta? Depois dos recados. Depois dos recados, por favor. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, boa tarde. A gente está aqui, eu e a Cris, para divulgar o Congresso Internacional de Grupo Karmalogia, que é um congresso que vai ocorrer do dia 22 ao dia 25 de maio, e é uma realização do CAEC, dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia e da ARAC. Então, em conjunto com o Congresso de Grupo Karmologia, vai acontecer o primeiro encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. Então, quem tiver interesse em saber como estão as atividades dos 12 Colégios Invisíveis existentes hoje, quem tiver interesse em integrar um desses 12 colégios, ou então formar um novo colégio, né, que nós temos no mínimo 70 especialidades, para serem a base da formação de colégios invisíveis, ficam todos convidados a participar do evento. Tá? Bom, e esse evento ele vai ser especial, porque ele vai contar com a participação de todas as ICs. Nós teremos várias refeições durante o evento acontecendo, e 3 delas serão especiais. Vai ser um jantar chinês, um jantar finlandês e um jantar italiano temático. E vocês participando desse evento, vocês vão estar contribuindo diretamente para o programa Amigos da Enciclopédia. Eu não sei se todos aqui sabem, mas esse programa é um programa que objetiva sustentar o projeto da Enciclopédia da Conscienciologia, a pesquisa, a publicação e a divulgação da enciclopédia. E muitos de vocês, só por curiosidade aqui, quantos de vocês são amigos da enciclopédia e contribuem com a enciclopédia? Então, aqueles que não são amigos vão ter uma oportunidade de se inscrevendo no Congresso, dar uma enorme ajuda para a enciclopédia e para o tertuliário. E só lembrando que, de uma forma inédita, vai ter um workshop sobre conviviologia, que vai ser feito pelo Colégio Invisível da Conviviologia nesse evento. Além de apresentações, os colégios invisíveis vão estar disponíveis para prestar todo tipo de informação, né, para vocês, no que diz respeito ao voluntariado mental somático, no voluntariado de pesquisa. Então, fica o convite para vocês participarem do evento. Obrigada. Muito obrigado. Olá, pessoal. Pessoal, estou aqui para lembrar que falta uma semaninha só para introdução à conscienciometria. É um dos caminhos para o Recim, para o Consim Cobaia, conforme o professor Valdo sempre está falando aqui nas tertúlias. Então eu convido vocês, os interessados, dia 10 e 11, as inscrições podem ser feitas aqui no Nextory ou na Conscius. E eu vou ficar aqui um pouquinho também. Se tiver alguém que queira falar comigo, vou ficar muito contente aqui. A conscienciometria é um dos principais fatores que ajuda você a aprofundar a autoanálise, né, a autoavaliação, o autoconhecimento e mudar, fazer a Recim buscando a mudança de patamar evolutivo. Então é um fator muito importante para a gente dinamizar nosso processo de evolução e autoconhecimento. Obrigada, gente. Pessoal, o nosso bolo aqui vai estar aqui do lado no salão. E a gente está pedindo só, se possível, vocês empilharem as cadeiras, porque a gente vai ter agora o curso Heterocrítica. Só para facilitar o trabalho da equipe aqui. Ô, pessoal, é o próximo verbete de terça-feira em linha acidente com 13 votos. Obrigada a todos, boa tarde.